Olá, tudo bem? Nós estamos chegando mais uma vez à sua casa com o videocast do Colégio Deon, uma iniciativa da Fundação Inovessa Sul, da UniTV e, claro, do Colégio Deon. Como você sabe, nós chegamos sempre com assuntos pertinentes da prática pedagógica, do dia a dia da escola, daquilo que nós fazemos para construir uma educação de qualidade para os nossos alunos. Nestes últimos tempos, nós temos trabalhado na escola um tema muito importante, que é o combate à corrupção. Esse mal que assola o nosso país, que destrói oportunidades, mas é um processo muito grande. É fácil fazer essa discussão, talvez, no ponto de vista teórico, é fácil discutir com alunos adolescentes, mas a gente criou uma estratégia muito importante nesse ano, que foi falar com as crianças, porque desde pequenas elas precisam entender o que é corrupção e jamais se deixar levar por essa prática tão abominável. As segundas séries, que estão aqui representadas hoje com a Catarina, com o Pedro e com a Maria Júlia, desenvolveram excelentes trabalhos para levar as crianças do primeiro ano, do quinto ano e outras séries também. Eles representam apenas uma parte do grupo aqui. Criaram estratégias e metodologias para apresentar às crianças como se prepararem para serem pessoas não corruptas, a partir de brincadeiras, de jogos, de canções, de música, de poesia, enfim. Várias coisas foram feitas para dar às crianças essa compreensão do que é uma atitude corrupta. Então, eles vão contar para a gente hoje como é que foi esse trabalho. Então, nós vamos começar com a Maria Júlia, que está aqui na ponta. Maria, Oi. Tudo bem? Bem-vinda. Conta aí pra gente, como é que foi desenvolver? Primeiro, assim, como é que foi para vocês falar sobre corrupção? Era um tema que vocês já sabiam, conheciam? O que enriqueceu com vocês? Eu acho que, a gente tem uma percepção que a ideia de corrupção é muito ligada à política, né? Fazer coisas erradas ligadas à política, mas não é só isso, não. Tem muitas atitudes erradas que são, sim, corrupção. Então, já o começo já foi aprendizado até pra gente, sabe? A gente ia ensinar, mas a gente aprendeu também. E foi muito legal, porque eu faço teatro, né, há 7 anos, então, eu queria mostrar isso por teatro. Então, a gente apresentou para as crianças do primeiro ano e foi bem legal. Que bom. Pedro, como é que foi trabalhar esse tema de corrupção, que a gente sabe que é um problema sério, a gente às vezes tem vagas impressões sobre o assunto, mas como é que foi para você, para a tua turma, trabalhar isso? Obrigado, Marcelo. Então, eu sempre fui muito ligado ao jogo, então eu acabei pensando nesse jeito mais inovador assim e que seja conectado com as crianças, né? Porque hoje em dia a gente vê que eles estão muito sempre ligados no celular, computador. Então a gente pensou o quê? Vamos fazer alguma coisa que tenha a ver com isso, que elas vão ter interessada em aprender sobre corrupção, que é um tema que elas não têm essa iniciativa de querer aprender, né? Então acho que foi muito, muito bom. Tá bom. Catarina, vocês, como é que foi essa experiência? Pra mim foi uma experiência bem única, na verdade, porque eu não estava acostumada a trabalhar com criança. Então, quando eu cheguei na sala, vi todas aquelas pessoas pequenininhas, sabe? Foi muito satisfatório e explicar para elas o que era corrupção, coisa do dia a dia delas mesmo, porque, como a Maju disse, corrupção para mim, para a maioria das pessoas, está muito ligada à política. Só que quando a gente estava fazendo esse trabalho, pensando como explicar da maneira mais simples e didática para as crianças, a ideia que todo mundo teve, eu acho que foi trazer exemplos do próprio dia a dia. Sim. E aí a gente pensando, furar a fila do Tuca conta como uma corrupção, copiar a tarefa do amiguinho é como corrupção. E eu e a Maju, nossos grupos, foram nas primeiras séries. Então, explicar isso para eles, que não tem muita base, muita noção, foi muito satisfatório. Ver eles com dificuldade para entender no início, mas depois entendendo e acertando nossas perguntas, sabe? Teve uma hora que nosso grupo perguntou se copiar a tarefa do amiguinho era corrupção. Aí o grupo da Maju já tinha explicado que era, então eles falaram, é corrupção, porque o outro grupo explicou que sabe? E foi muito fofinho. Que bom, olha só. E é legal a gente começar assim com uma definição do que vocês aprenderam nas aulas lá, sobretudo acho que no projeto de vida, filosofia, sociologia. Que conceito a gente pode trazer? O que é corrupção, então? Se não é só política, se não é só na política, como infelizmente a gente está acostumado a ouvir e ver, o que é corrupção? Eu acho que a principal palavra que eu posso dizer é injustiça mesmo. De todos os exemplos que a gente deu para as crianças até dentro da política, é injustiça, sabe? Injustiça com quem? Contra quem? A pessoa que está cometendo a corrupção está pensando mais em si próprio, não está pensando num geral. Por exemplo, furar fila. Ela está pensando
no que ela quer. É benéfico pra si. É, exatamente. Então, O que mais? E não querer se importar com a pessoa e querer passar por cima dela, né? Se colocar acima de não se importar com o outro. Acho- As pessoas tentam criar muitas justificativas para o ato corrupto. Ah, mas todo mundo faz. Tentam, definitivamente. Tenta. Principalmente na fila, acho que... É, é tanto porque, que... tipo, também na nossa sociedade acabou que virou normal. Tipo, não normal, mas virou comum. Então, às vezes, a gente já não vê mais como errado, sabe? A Tipo, gente vê, é meio banal, né? banalizaram total. Uma coisa que eu tava falando com a Kellen, nossa professora de... Gramática. escrita criativa, não. De The News, The que ela News, tá trabalhando com gramática. corrupção com a gente. É verdade. Que a corrupção acabou sendo muito banalizada, principalmente dos últimos 20 anos pra cá. Porque no Brasil, pelo menos, a gente vê muitos atos corruptos, não só dos políticos, mas da população. Sim. O famoso jeitinho brasileiro, muitas vezes, são atos corruptos que a população comete como forma cultural, sabe? Da bagagem cultural que a gente tem desde antes e vem sendo puxado desde do início da nossa história. Teve a política de café com leite lá no passado histórico mesmo, que tinha o voto do Cabresco, que era um ato de corrupção já desses políticos, sabe? Então tem toda essa bagagem histórica do Brasil que a gente carrega na política, que vai para a população e fica muito difícil desvincular essa imagem tanto para os jovens de agora, tanto para os adultos também, sabe? Porque muitos estão ali criticando os governos, estão criticando a política, mas chega na hora e fazem coisas justamente para se beneficiar. Então, eu digo de crianças, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo meio que se orgulha do jeitinho brasileiro, mas não vê que por trás desse jeitinho tem atos de corrupção, atos corruptos mesmo. E alguém sempre está perdendo com essa história, né? Alguém sempre vai perder. Porque se você desvia, se você sonega, se você rouba, você vai estar tirando oportunidade de alguém. Até porque também, tipo, o político que tá lá no poder um dia não, é uma pessoa que, tipo, é uma pessoa comum. Então, tipo, ela aprendeu isso de algum lugar, sabe? Ter essa atitude errada. Então, Errado. tipo, tá também desde a nossa base, tipo, desde criança mesmo, sabe? Então... Eu vejo bastante isso. O filho vê com o próprio pai fazendo isso. Um negócio que é pra ser normal, que não tem nada a ver, mas que o pai defende e fala que não tem problema, né? Fazer algum roubinho, alguma coisa assim, de trapacear, coisa assim. Falar, não, mas é porque o político tá roubando muito mais. Sim. Fazendo pior. É sempre assim, né? É exatamente o que a gente conversava há pouco, as pessoas criam justificativas para os seus atos. Né? Todo mundo faz, ninguém vai ficar sabendo, é pouca coisa, então tudo bem. E aí a gente vai se acostumando gradativamente com essas atitudes, daqui a pouco a gente banaliza, como vocês usaram essa expressão. Tudo vira normal. Então, eu posso furar fila dupla, parar em fila dupla, eu posso furar fila, eu posso tentar vantagem de qualquer forma e aí está tudo bem. E o trabalho que a gente quer fazer no colégio é exatamente isso, né? Que vocês percebam que as nossas atitudes elas precisam ser pensadas, porque elas sempre vão ter reflexo na vida do outro. Sim. Né? Pensar no coletivo e não só pensar em si mesmo, como eu disse, injustiça, né? Tipo... E vocês percebem que esse é um tema que era legal discutir na sala? Todo mundo entrava assim, o pessoal brigava, discutia, tinha opiniões diferentes na sala? Acho que, tipo... A gente não chegou a ter uma discussão muito sobre Corrupção em si, eu acho que foi mais sobre... parte teórica, né? Tipo... a gente aprendeu bastante em sociologia, até. Teve alguns pensadores que começaram a trazer essa parte, o Daniel trouxe um pouco deles. Mas na parte de corrupção relacionada à sociologia que a gente estava aprendendo, era sobre a democracia. Então, sobre como o povo vota no que representa eles e tal. Isso é uma coisa que até me fez pensar, pelo menos, eu não sei se a turma chegou nessa reflexão, mas que se no nosso país tem muitos atos corruptos e a população que vota, isso mostra um pouco de como a população reflete um pouco o pensamento da população, sabe? Porque eles estão lá para representar a gente. Então, a partir do momento que há pessoas corruptas no nosso governo, nos nossos líderes, é porque parte da população é sim corrupta. De certa forma, as pessoas entendem que não tem outro jeito de conseguir as coisas a não ser sendo corrupto. Se ela não for corrupta, a outra pessoa vai ser com ela. Ela vai ser, exatamente. Né? Então, para eu ganhar alguma coisa, eu preciso ceder à corrupção. E por causa dessa corrupção, às vezes, falta justiça social, falta uma verdadeira distribuição dos recursos para todas as pessoas, falta acesso à saúde, porque a gente gasta muito para manter a corrupção para algumas pessoas. Né? A gente sabe que hoje em dia
a pirâmide social coloca pouquíssimas pessoas na ponta, no topo, e muita gente está na base, e são sofredores em razão de todo o desvio que acontece. Mas a minha dúvida ainda, e eu continuo insistindo com vocês, assim, se vocês depois, saindo do programa aqui, chegassem em casa e alguém perguntar para vocês, tá, ok, tu foi lá no programa e falou, mas uma definição de corrupção, para que as pessoas nunca esqueçam. Vocês vão levar para a vida isso. Vocês vão daqui a pouco se tornar aí profissionais das mais diversas áreas. Vocês vão ser expostos a situações que vão tentar tornar vocês pessoas corruptas, porque a oportunidade, infelizmente, ela surge para todo mundo. O que vocês definem por corrupção para que isso ficar como um sinal na cabeça de vocês, dizendo assim, se tu fizeres isso, tu serás corrupto? Eu acho que seria um ato de injustiça que beneficia um ou mais pessoas, talvez um grupo, sabe? Eu definiria corrupção assim, um ato de injustiça. Isso, é tirar proveito de um grupo de pessoas para ela poder se beneficiar. Que, tipo, tu vai estar pensando, assim... É que a gente também vê muito, tipo, numa bolha, né? Num negócio fechado e não pensar ao redor, mas, tipo, pensar um pouco, tipo, ali da corrupção dos políticos, vamos supor. Tu tá pensando, eles estão roubando, vai estar ajudando, mas pensar um pouquinho de, tipo... Ajudando não, mas, tipo... Rouba, mas faz. Exatamente. Mas, tipo, pensa assim, as pessoas que estão numa classe social mais baixa, ou, tipo, que não consegue o recurso que deveria chegar neles, com esse dinheiro, tipo, não vão chegar. Essas pessoas estão sofrendo uma injustiça, sabe? Uma injustiça social. Então, tipo, pensar um pouco ali, ou também furar a fila. A pessoa tá ali na frente primeiro. Então, tipo, ela tá sofrendo também uma injustiça, porque ela tava ali primeiro. Então, tipo, pensar um pouco no coletivo e ver que se é uma injustiça ou não. Talvez empatia é o que falta. Definitivamente. E eu sempre que vocês estavam dizendo de uma forma muito bonita, vocês estavam apontando para isso. A corrupção, ela é uma prática que vai de encontro, ela é contrária ao sentimento de coletividade. Sim. Eu paro de pensar nos outros e começo a pensar só em mim. Eu quero me satisfazer, eu quero os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, e o outro que se lasque. Então, é esse sentimento de olhar para o outro, de fraternidade, solidariedade, empatia, como disse o Pedro, que nos ajuda a enxergar. Pois, eu faço isso, tudo bem, eu vou me sentir bem. E os outros? E os outros? E as outras pessoas? As que têm menos condições de acesso do que eu tenho. Elas vão ser prejudicadas porque eu estou pensando em mim em primeiro lugar? Então, é esse sentimento, o sentimento de empatia que o Pedro colocou muito bem, é contrário ao sentimento de individualismo, que é o imperante na nossa sociedade. Né? Todo mundo pensa em si mesmo. Agora, indo para o tema que a gente veio trabalhando até agora, assim, como fazer isso que uma criança absorva, né? Como fazer? Como é que vocês fizeram? Como é que foi o teu trabalho, Ana Júlia, com as crianças? O que vocês fizeram com eles? Maria Júlia, desculpa. Tudo bem. Como é criança, tipo, primeiro ano... Começa que eu não tinha muita noção. Eu sou bem leiga em relação a... Crianças. Crianças, Esqueceu como é ser criança. Tipo, de idade, tipo, eu fiquei pensando, 6 anos, será que eles sabem, assim? Só que daí eu percebi que, tipo, realmente é criança, então... Ainda, criança. Então, tipo, a gente queria mostrar de uma forma muito mais simples e que elas entendam. Então, a gente fez o teatro de cenas, tipo, do dia a dia delas do que seria corrupção. E a gente tentou mostrar... A gente não... sobre realmente, tipo, o que é errado, que tá prejudicando o amiguinho. E eles conseguiram entender isso muito bem, de falar, tipo, isso é errado porque o amiguinho tava esperando na fila primeiro. Então a gente queria mostrar de, tipo, eles entenderam que não era só pra pensar em si mesmo, sabe? Pensar no amiguinho. Tipo, a gente quis trazer mais isso, de, tipo, realmente pensar no coletivo. E eu acredito que eles entenderam muito bem, tipo, quando a gente perguntou, enfim. E quais foram outros teatros que fizeram? Colocaram da fila? A gente fez 4 ceninhas. Foi o da exclusão social, que tem bastante. Do furar fila, de roubar material e de copiar tarefa. De copiar tarefa, eles devem ter resistido, né? Todo mundo acha que é normal, né? Então, até foi, tipo, quando eles levantaram a mãozinha e eu cheguei e perguntei, e falaram, tipo, não pode, tipo, nem se o amiguinho deixar. Eu falei, crianças, tipo, não dá de... Porque vocês vão estar se prejudicando, sabe? O professor passa a tarefa porque tem que fazer pra tu aprender. Tu não pode copiar do amiguinho porque, tipo, além de tu tá diminuindo o esforço dele, né? Tu também tá diminuindo o teu esforço. Tipo, tu não tá tendo esforço nenhum, sabe? Então, tipo, eles entenderam bastante isso. Tipo, eu achei muito legal que, tipo, eles levantaram a mãozinha e falaram por que era errado. É legal porque eles percebem que, poxa, se
se eu copiar a tarefa, eu estou enganando o professor, mas na verdade eu estou perdendo. Aham. Eu estou perdendo. É o mesmo que colar na prova, né? Sim. É o mesmo que colar na prova, tudo bem, eu vou passar, mas eu estou me enganando. Eu estou me enganando, porque no fundo, o prejudicado seria eu. Sim. E Pedro, o que vocês fizeram com as crianças? Então, como eu já comentei um pouquinho antes, a gente acabou criando um jogo, né, na plataforma do Roblox, porque é o que as crianças mais estão envolvidas, né? Então a gente criou um jogo, uma ideia de parkour, que seria pular diversos obstáculos para até chegar no final. E aí, no meio, já no começo, na verdade, depois de pular alguns, aparece um textinho que explica o que é a corrupção, só para eles terem uma ideia. E depois a gente colocou alguns personagens que são até famosos nessa comunidade, que daí as crianças já acabaram reconhecendo também. E em uma parte específica, a gente colocou um portal que tinha um texto que dizia assim, entre aqui para pular a fase. E aí, quando a criança entra nesse portal, ela é levada para uma outra sala, onde explica ali, e aí ela acaba tendo que voltar desde o início, né? Uhum. E aí, instintivamente, ela já acaba percebendo que a corrupção levou uma atitude negativa que acabou atrapalhando ela, no fim. Legal. Então, depois que ela passa, ela já sabe como que tem que agir, né? E no final ali, depois a gente colocou um quiz, que tem 2 portinhas, que a criança tem que escolher qual é a portinha certa. A gente fez algumas perguntas, tipo, o que é errado? E a gente colocou, tipo, um aluno... Até que nem vocês falaram da tarefa, a gente colocou 2 aluninhos, assim, estudando e tal, e outro que seria uma criança espiando na outra, entendeu? E aí a gente colocou isso para as crianças irem. E aí, a gente até conseguiu ver algumas crianças que já se tocaram desde o começo, né, a questão da corrupção, e já passaram reto. E já falaram, não vou entrar aí. Enquanto teve outros que entraram, ficaram presos, ficaram confusas, até que depois que elas leram, elas conseguiam voltar. Nisso daí elas foram entendendo, certo? Então eu acho que no geral foi muito bem efetivo assim o jogo. Que legal, porque a questão do jogo é que a criança gosta muito, né? E todo mundo Sim. quer chegar no final, né? E se tivesse um caminho aí não muito correto para chegar lá... Pois é, no próprio começo a gente já perguntou quem é que joga Roblox? E todas as crianças, eu, e levantaram o dedo. E depois a gente perguntou quem é que sabe o que é corrupção? Ninguém levantou nada, né? Então eu acho que realmente foi uma boa. Uma bela sacada, usar o jogo que eles gostam para entender que é preciso respeitar as fases e o resultado vem do esforço, não de meios equivocados, né? Catarina, vocês fizeram o quê? O que vocês inventaram lá? Meu grupo pensou em fazer uma dinâmica com eles, com plaquinhas. Então, se era um ato corrupto, as crianças tinham que colocar a setinha do ok, porque era um ato corrupto. E se não era, elas tinham que falar que não era um ato corrupto, era um xizinho. Aí foram várias plaquinhas. Aí tinha uma que era o Cascão jogando lixo no lixo. Aí isso era um ato corrupto. Aí elas levantaram a plaquinha do não. Sabe? As crianças demoraram um pouquinho pra entender. Porque acho que a gente podia ter feito a pergunta de uma forma melhor. Só que elas entenderam no final, foi bem bonitinho, elas levantando todas as plaquinhas certas. E depois a gente canta uma musiquinha pra elas sobre o que é corrupção. Bem musiquinha infantil, sabe? Que é se você está feliz, bata palma. Só que é uma paródia disso. E foi bem fofo, elas cantaram com a gente, assim. Foi bem legal. E elas foram entendendo, porque o grupo da Maju já tinha apresentado antes. Então foi um complemento, assim. Joia. E vocês acham que essa compreensão de que o que é corrupção tem a ver com a educação que a gente recebe de casa? Tem, com certeza, sim. Meu pai, ele várias vezes já falava, isso é corrupção, não pode fazer isso. Às vezes eu não entendia muito bem o que era exatamente a corrupção, mas eu sabia que era uma coisa errada e que eu não podia fazer, sabe? Com o tempo, com mais vivência e com mais explicações até em sala de aula mesmo, eu fui entendendo o que era corrupção. E é importante, é realmente importante. Eu acho que essa primeira parte vem muito de casa. Vem de casa e depois vai vindo para a escola e com contato com os amigos e com a sociedade em si depois, vai ou aumentando essa noção do que tu tem, ou trazendo uma noção contrária. E é isso que eu vejo de muito importante no papel da escola. É reforçar uma ideia que tem que vir de casa, sabe? Exatamente. Na escola a gente trabalha alguns conceitos, mas a prática é em casa, né? As crianças aprendem com os pais, com o testemunho, com a prática dos pais, né? O que os pais fazem reflete. Até porque, às vezes, a criança pode chegar em casa depois, contar alguma coisa que aconteceu na escola, e o pai vai lá e desmente tudo e fala, não, que isso daí que a escola ensinou tá errado, não sei o quê, isso aqui é o que é o certo. E aí a criança ela fica com a visão fechada e só segue o que o pai manda, né?
E não A tem- gente tem essas experiências quando a gente ensina, por exemplo, reciclagem de lixo e as crianças chegam em casa e começam a pegar no pé da mãe. Ô, mãe, não pode misturar as coisas, tem que colocar no lixo certo, porque a tia na escola ensinou. E aí tem pai, às vezes, que reclamam, agora eu tenho que fazer reciclagem porque vocês ficam ensinando isso na escola. Bom, se a gente ensina é porque é importante, né? Então. Se a gente ensina é porque tem que ensinar, né? Vocês acham que tem a ver, então, com família? Tem a ver Sim, com educação? tipo, às vezes também, se não tem uma educação certa em casa, a escola reforça, ensina. E se talvez, como a Catarina disse, tem uma boa educação em casa, mas o meio, a sociedade influencia de forma negativa, a escola vai lá e reforça. Então, tipo, eu achei muito legal esse projeto para reforçar para as crianças essas ações, né? São... Como tu bom. falou, isso acabou, inclusive, ensinando pra gente, né? Exatamente. A gente acabou aprendendo junto com elas, porque a gente, às vezes, não tem tanta essa... A gente não tem esse aprendizado, até porque é uma das primeiras vezes, assim, que a gente recebe esse conteúdo, assim, pra gente realmente debater, né? Então foi muito interessante ter que pensar, assim, e ter que realmente pensar no assunto, como que a gente vai ensinar elas. A gente tem que aprender pra aprendeu poder junto, ensinar. né? E eu acho que pelo fato de ter sido criança, por ter que pensar num método mais divertido e prático de ensinar, até de uma maneira mais simplificada, ajudou muito a gente a absorver melhor o básico, sabe? Porque a gente tem um conceito de corrupção até que muito bem elaborado, mas na prática é difícil falar. É difícil apontar exatamente o que é corrupção. Então, quando a gente começa do básico para ensinar desde criança, acaba que o básico acaba e se internaliza na gente mesmo, entendeu? A ideia era essa mesmo. Se vocês fossem discutir com os pares de vocês, com pessoas da idade de vocês, não tem muito esforço. Discute e acaba logo. Sim. Né? Mas quando o Daniel, o Lucas pensaram nisso e vocês foram construindo essa estratégia para falar para os pequenos, isso exigiu muita criatividade. Porque é falar para um público que quer mais brincar, que quer outras formas de interagir. E vocês tiveram o apoio das professoras da turma, que disseram para vocês isso sim, isso não, isso dá certo, isso não dá certo. A Clésia, né? A Ajudou. Clésia ajudou muito, né? E é legal porque aí faz com que as crianças entendam realmente onde vocês querem chegar, né? Porque a atenção da criança é curta, né? Vocês conseguiram com o jogo, com a encenação, tudo isso foi muito legal. E na turma, quais são os temas que mais vieram à tona quando vocês falavam de corrupção na turma de vocês? Foi uma discussão fácil de acontecer? Era na aula do Daniel, Era do do Lucas. Lucas está aqui nos bastidores, aqui. O professor está babando aqui para os alunos. Eu acho que eu vou falar mais do meu grupo, porque eu não falei sobre na sala em geral. Eu foquei muito no meu grupo, né? Aham. E a gente queria pegar questões da escola, assim, dentro... E a gente até começou a conversar, tipo, caramba, como a gente não... Como a gente é corrupto, né? Exatamente, tipo, copiar material. Quem nunca, tipo... Até de apostila, assim, a gente esquece e vai lá na D e pega emprestado, porque, tipo, precisa mostrar, tipo... E são atos que a gente tá usando para benefício próprio e tipo... a gente realmente aprendeu bastante. E foi uma discussão legal até, a gente falando sobre copiar... Principalmente copiar matéria, copiar tarefa. A gente, tipo, ensinando pras crianças e sendo hipócrita, sabe? Aham. Então... Foi legal que daí agora, tipo, tem uma... Mas é legal da idade que vocês estão, vocês têm maturidade para entender isso, assimilar e mudar os hábitos, né? Sim. Tem que mudar os hábitos. Verdade, eu acho que isso realmente acaba até reforçando a gente de a gente realmente querer mudar, né? Que a gente percebe que a gente não tá... Foi uma discussão que eu tive com uns amigos meus depois desse trabalho, que eu achei muito engraçado o pessoal falando sobre não copiar tarefa, sobre não furar fila no Tuca, sendo que era pessoas que faziam isso falando para as crianças não fazerem, sabe? E foi aí que a gente se tocou que para os outros é errado, só que pra gente é certo, sabe? Porque tá beneficiando. Foi aí que deu um estralo na minha cabeça do, todo mundo é corrupto mesmo. Não dá pra dizer que tu não é corrupto, sendo que tu comete isso, entendeu? É muito fácil apontar o dedo pros outros, só que não apontar o dedo pra si. Então, é uma forma que faz a gente refletir sobre as nossas próprias ações mesmo. Tem um conceito de ética que eu gosto muito, que diz o seguinte, ó, ética é tudo aquilo que eu faço e que eu fico bem, o outro fica bem e o ambiente também. Quando eu faço alguma coisa que me satisfaz o outro e satisfaz o ambiente, foi correto. Se eu faço alguma coisa que só me satisfaz, ou só satisfaz o outro, ou só satisfaz o ambiente, não foi correto. Então a corrupção geralmente ela está na primeira ali, né? Eu faço só para mim, o resto que se lasque. Vocês discutem ética, com certeza, em filosofia, né? Devem escrever sobre alguns temas em redação em que percebem o seguinte, poxa, eu estou fazendo aqui uma sugestão de intervenção aqui, mas eu preciso pensar. Isso, às vezes, esbarra na questão ética, na formação moral das pessoas.
que essa é uma grande dificuldade hoje em dia. As pessoas têm uma crise muito grande do que é certo e o que é errado. Certo é certo, errado é errado. Claro que assim, ele muda com o tempo, evolui, respeita os limites da cultura, mas eu sempre uso como princípio o seguinte: isso que eu estou fazendo promove a vida do outro? Promove a minha vida? Eu fico melhor como ser humano porque eu estou fazendo isso? Ou eu vou destruindo o outro com esta minha atitude? Eu acho que é esse sentimento que a gente quer desenvolver em vocês com esse trabalho, muito bem capitaneado pelo Lucas e pelo Daniel e pelos outros professores, de perceber o seguinte: vocês vão crescer, daqui a pouco, ano que vem, estão no terceirão, já estão escolhendo a profissão? Já? Sim. Mais ou menos? O que tu quer fazer, Maria? Eu queria a área da saúde, biomedicina, medicina, enfermagem, não sei. Que bom, área da saúde. Pedro, Engenharia de software. olha só, que chique, né? Olha só. E a Catarina? Eu queria fazer engenharia aeroespacial. Perfeito. Independente da área, ética é fundamental. Fugir da corrupção é fundamental. Porque na saúde, na engenharia, ou na engenharia também, né? As pessoas sempre colocarão o melhor delas sob os nossos cuidados. Os sonhos delas, a vida delas. E a gente tem que ser muito responsável, né? Vamos pegar um exemplo de se tu fores para medicina. Se tu fores para medicina e de repente tu fores pediatra, vai chegar uma mãe lá no teu consultório com o melhor que ela tem na vida, que é o filho, vai colocar nas tuas mãos. Então tu tem que ser muito competente. É muita competência. Por isso que tu não pode ser uma profissional que ao longo da tua formação foi medíocre, passou colando, fez os trabalhos meia boca. Não dá. Também sobre empatia, né, que o Pedro disse, Exato. que está faltando bastante na nossa sociedade, tipo, ali até para as crianças, que vai ser o nosso futuro, Isso. mostrar bastante também empatia, né? Empatia, essa capacidade de amar as pessoas, Sim. independente. Eu tenho dito muito isso, ainda disse hoje de manhã numa palestra, que a gente hierarquizou a sociedade. A gente olha assim, se é homem, se é branco, se é formado, se é deste ou daquele partido. Tudo isso é só característica. O mais importante que existe em nós é que nós somos seres humanos. Então, diante de ti, independente de quem venha te pedir um serviço, de quem trabalhe contigo, está um ser humano. E o ser humano precisa ser respeitado na sua integralidade. Então, quando a gente tem um ato corrupto, a gente está desrespeitando a vida, os sonhos, os projetos. Eu faço aquela pessoa perder a saúde, o emprego, oportunidades. Então, a gente espera de coração que esse trabalho que vocês fizeram continue ecoando aí na cabeça de vocês como um aprendizado e, sobretudo, que vocês levem para a vida. Porque daqui a pouco vocês são profissionais, formados em algumas áreas, e lá quando vocês estiverem trabalhando daqui 10 anos, vocês vão lembrar assim: uma vez o Daniel me falou sobre isso, o Lucas me falou sobre isso, sobre corrupção. Eu não posso ser corrupto, porque senão eu estou ferindo a minha consciência. A gente espera que as crianças também, né? As É, crianças verdade. também, claro. Nós vamos continuar trabalhando com eles muitos anos. E quando vocês casarem, tiverem os filhos de vocês, os relacionamentos de vocês, não esqueçam que essa é uma parte muito importante da formação dos filhos. Né? Com certeza que os pais de vocês trabalham com vocês, né? O certo porque é certo. Simples assim. O nosso presidente da fundação, o professor Walter, costuma dizer o seguinte: se aquilo que eu faço eu não posso expor na parede, se eu não posso dizer para todo mundo que eu estou fazendo, Porque é errado. porque é errado. Então, se eu posso contar para todo mundo, ok, então tá certo. Né? Gente, muito obrigado por terem vindo aqui, está esgotando o nosso tempo aqui, já estão me avisando lá de 2 minutos. Eles estavam muito nervosos, assim, meu Deus, como é que vai ser? É muito legal e passa rápido aqui. Então, Maria Júlia, muito obrigado. Obrigada. Pedro, muito Obrigado, obrigado. Tchau. Catarina, muito obrigado. Obrigada. Obrigado aos pais de vocês também que permitiram que vocês viessem aqui. Obrigado, professor Lucas, Daniel e todos do colégio que trabalham esse tema. E a gente espera que você que está aí em casa, que assiste esse programa, compartilhe com as pessoas da sua família essa grande batalha que nós temos que empreender todos juntos. Lutar contra a corrupção. Lutar contra tudo aquilo que nos divide, que acaba com a possibilidade do ser humano ser feliz. A vida, eu dizia hoje de manhã, a vida ela não é curta. A gente que aproveita muito mal o tempo que a gente tem aqui. Então que a gente saiba aproveitar, deixando rastros de bondade, de amor, de empatia, onde quer que a gente passe, e que a gente abra oportunidades para que todos, como nós, sejam felizes. Sempre que você for tentado a fazer alguma coisa errada, lembra, no que esse ato que eu estou fazendo vai prejudicar a vida dos outros? E aí, a gente cria consciência, põe a mão na consciência e diz, não vou fazer não.
Obrigado a você, obrigado por nos acompanhar. Bem-vindo sempre aqui nas redes sociais da UniTV, do Colégio Deon, da Inovessa Sul. É um prazer chegar até a sua casa. Na próxima semana, a gente se vê de novo. Grande abraço.